Bom dia! E aí, pessoal? Bom dia, todo mundo. Ai, que azedo. Ai, fiz um chá hoje e eu adoro chá, gente. Adoro chá. E hoje eu misturei, fiz com laranja seca. Eu fico inventando moda. Laranja seca e hibisco. Os dois, casca da laranja, né? Quer dizer, fatia da laranja. E aí, ele é forte, mas ele. Não é que ele é ácido, mas ele é azedinho. O hibisco já é azedinho. E eu não pus açúcar, não uso açúcar, mas tá azedo, de fazer cara feia. Bom dia, pessoal, bom dia todo mundo. Bom dia quem tá chegando. Deixa eu ver quem tá aqui. Eliane, Rosa, Cecília, Isabel, e Irene. Irene. Adoro esse nome, gente. Minha mãe tinha uma irmã que chamava Irene, e era minha tia, assim, eu estava muito próxima, né? Então tem uma lembrança super doce desse nome, é muito interessante, mas ele me traz uma energia de alegria, sabe? De expansão, é muito interessante. Maria Lúcia, Silvia, Marta, Lênia, Neia, Miriam, Fátima, boa tarde, pessoal de Portugal. Gislaine, Cíntia, bom dia, Mari, bom dia, tudo. Deixa eu ver aqui, eu sei que eu passei a Isabel Cristina, deixa eu ver uma aqui que eu passei, acho que eu falei todo mundo, agora chega. E a Nete, bom dia, pessoal, bom dia todo mundo. A gente está, hoje, pessoal da Europa, hoje é feriado aqui no Brasil. Esse feriado começou há uns anos atrás, só para a cidade do Rio de Janeiro. Era só na cidade do Rio de Janeiro. Foi instituída por uma. Na época, ela era vereadora aqui do Rio, e aí foi instituído esse feriado já há anos, só no Rio de Janeiro. Aí passou a ser. Aí ela passou, acho que a deputada, aí passou a ser um feriado estadual. Aí era o estado do Rio de Janeiro que tinha esse feriado. E depois, acho que hoje ela é senadora, se não me engano. Aí, hoje, ela instituiu, né? Foi lá, batalhou, é o Dia da Consciência Negra. Então, assim, eu acho interessante. Eu não sou uma pessoa de bandeiras, percebe? Para mim, assim, consciência é uma só, não tem negra, não tem japonesa, não tem oriental, não tem branca, não tem cor, não tem cor. Mas foi uma forma, isso a gente tem que olhar como que o humano trabalha e sair do julgamento também. Porque aí eu já ouvi muito, consciência negra, cadê o dia da consciência do branco? Cadê o dia da consciência oriental? Mas aí você começa, como eu falei terça-feira sobre o Natal, de olhar para isso por outros ângulos, por outros ângulos. A escravidão foi sempre muito velada. Ninguém gosta de falar de algo que instituíram-se. A gente tem que ter essa visão clara. Ninguém gosta de falar. Você não gosta de lembrar M que você fez no passado. Você não gosta de lembrar disso. Então, óbvio que a visão de um ser com uma cor diferente da sua, cada vez que alguém olha, se lembra do erro do passado, é como, exemplo, vou dar um exemplo muito, muito banal, mas que eu acho que embarca. O cara é um cabeleireiro, e aí estava cortando o cabelo de alguém, sabe, tinha uma propaganda na televisão que fazia assim, e o cara enfiou a máquina e fez
um buraco no cabelo da pessoa. Toda vez que esse ser talvez veja uma pessoa que passou a máquina, ele vai se lembrar do dia que ele usou a máquina erradamente e que fez uma coisa estranha no cabelo da outra pessoa. Então, isso veio a calhar como tema da live de hoje, quando nós falamos das dores do passado. O ser humano, ele instituiu muitas coisas como realidade dele através da queda. Isso não é uma desculpa, porque era só ele se colocar no lugar do outro. E a escravidão foi uma coisa, e a gente pode entender que ela não foi só de um lugar, então no Brasil ou na América, ele foi na América do Norte, teve na Europa, aqui, né? Então, assim, na América do Sul, então isso a gente tem que olhar. Foram os portugueses que trouxeram, que fizeram. Mas se você não fala, não, né? As coisas continuam. Então, são as escolhas, são as escolhas. Então, nós passamos por muitas coisas dentro da queda. Nós nos afastamos da força crística dentro de nós, mais e mais durante a queda. A gente já falou isso um pouco na semana passada, sobre a história da queda. E quando nós nos afastamos dessa jornada de evolução. Então, quando o planeta caiu, houve essa guerra termonuclear entre na realidade, não foi uma guerra, né? Não teve uma arma aqui para atingir, não, foi ideias, a gente tem que ter essa clareza, foram ideias que a Lemúria tinha uma ideia, a Atlântida tinha uma ideia, e aí elas ficavam disputando energeticamente, e a gente tem que lembrar que a gente estava lá num poder de criação muito grande, e usando, então, satélites que eram praticamente do tamanho, não tanto, mas assim, quase do tamanho de uma lua, de cristal, para gerar energia. Gerar energia para a comunicação, gerar energia para a claridade. E aí, o que aconteceu? Esse confronto entre ideias fizeram que usassem indiscriminadamente essa força que existia ali, e um desses satélites, ele se desgovernou e caiu. E quando ele cai, ele literalmente produz uma massa de energia gigantesca. Então, não foi só um tsunami, gente, vamos entender. Não foi só um tsunami. Hoje a gente pode olhar em uma bomba atômica, né? Olhar aquele cogumelo e a margem de estrago que ele faz, e o alcance que ele chega, a gente pode entender um pouco, então, qual foi a força que essa energia, que era um grande cristal, quando cai, então ele traz uma velocidade, ele vem uma velocidade, ele cria uma velocidade, um arrasto energético, uma vibração gigante. E ele cai, ele gera, aí sim, ele gera um tsunami, uma mudança de massa da água, né? Porque quando você pega algo e coloca aqui grande, o líquido sobe. Óbvio, você pode até derrubar a água do corpo. E foi isso que aconteceu. Isso caiu e gerou, né? Não caiu em cima da Lemúria, gente. Caiu longe, né? A história hoje, olhando como o planeta mudou, né? Podemos olhar ali que muitas canalizações trouxeram que foi mais ou menos aonde tem o Triângulo das Bermudas. Então, essa energia que é ali para baixo, né? A Lemúria ficava para cá, ele caiu mais ou menos aqui. Então, quando ele cai, ele faz assim, vai de arrasto tudo.
E aí a lemúria faz essa submersão, mas essa força dele, energética, a nível magnético, fez uma vaporização, literalmente uma vaporização, em muitos lugares, muitos lugares. Então, muitos, toda uma população, quem não tinha saído, né, morreu, literalmente morreu. Mas a alma não morre, renasce, e aí agora renasce aonde? Onde tem terra. Onde tem terra. Então vai nascer na Atlântida. E aí vai, claro que existem outras terras e muitos nasceram por lá, mas vai, por isso que a gente vê a América com restícios, né, de imagens e de cultura, o Egito, e aí você vê que tinha isso. Mas a Atlântida foi o berço meio espinhoso, vamos dizer assim, para todos que tinham morrido ali. Isso fez com que muitos que renasceram ali trouxeram marcas dessa dor, né? Dessa dor. E então foi ali, gente, nesse momento que foi o berço, literalmente, da queda da humanidade. Porque quando você renasce e você traz. Hoje, naturalmente, nós fazemos isso. Quando morre, na outra vida, você traz um monte de mala. Mas lá atrás não existia isso, não existia. Foram as primeiras mortes que trouxeram isso, né? A partir dessa grande catástrofe. E essas dores começaram, e essas dores começaram. E então, um olhava para o outro, né? Então, imagina, quem era da Atlântida, quem participava, e quem não participava, olhava e julgava, né? Energeticamente eu olho e sinto que eu sou a vítima e o outro é o algoz, e eu vou agir como vítima, e eu vou, às vezes, agir como algoz, se eu tiver o poder, e assim por diante. Então, essas dores começaram muito lá atrás, muito lá atrás. E a partir de então, vocês conseguem perceber que ali nós criamos literalmente um olhar para o outro com julgamento. E a partir desse momento, nós começamos a ser vidas algoz, vidas vítimas, vidas algoz, vida vítimas. Então, tudo que era diferente de mim, eu olhava torto. Por quê? Será que eu vou sofrer de novo? Será que eu vou sofrer de novo? Então, houve isso. Os lemurianos tinham uma pele muito mais escura, a gente tem que lembrar disso. Tinha, sim. E isso fazia com que essa energia de uma pele mais escura era olhada como diferente de mim. E isso começou todo um processo. Então, essa dor dentro do humano é muito, mas muito antiga, muito antiga. Então, o galgar da consciência faz com que nós tenhamos uma visão e façamos, né? Por isso que a energia de Mika é tão importante, de sair do julgamento e olhar como igualdade tudo e todos. Então, hoje, essa energia, como muitos, eu já vi muitos vídeos falando, por que consciência negra? Por que não a consciência branca? E eu olho da mesma forma que eu falei do Natal, será que ali não tem uma forma de um branco que está com uma pele negra de vir e falar assim, por que vocês não nos olham diferente? Porque ele já entendeu, muitos deles já entenderam que eles estão com uma pele negra, mas eles não são diferentes. E da mesma forma que um oriental, então assim, é muito porque a gente acha que não, mas em outros países, como nos Estados Unidos, o latino ele é visto como escória, gente. Temos que olhar para isso. Então, o racismo não é só do negro. Então, esse dia ele vem trazer para nós uma lembrança de um erro que foi feito, um erro, escolha nossa, e talvez, inclusive, lá atrás, nós éramos os algoz,
ou éramos, aí, entre aspas, as vítimas, que não existia, né? Porque ela também estava criando a realidade dela. Então, por isso que eu olho, antigamente eu não tinha essa visão, mas hoje eu olho esse feriado como vamos lembrar que todo mundo é igual. Eu não olho mais o negro tem que ter um lugar de destaque. Não, eu acho que todo mundo é igual. Então, para mim, esse feriado ele vem lembrar isso. Se eu olho e julgo um ser negro, é porque, literalmente, eu tenho uma ferida dentro de mim, de culpa de ter feito algo. Então, a partir do momento que nós começamos a olhar essas distinção de julgamentos, certo e errado, o que te incomoda no outro, entenda, é uma ferida sua. É uma ferida sua. É botar sal num corte. Você não quer botar sal num corte. Então, você vai gritar. Então, é muito interessante quando você começa a ter uma visão muito mais ampla, muito mais compassiva. Não é só, não, nós temos que aceitar. Porque tem um monte de gente que não aceita, não, gente. Muita gente. Mas muita gente. Pessoas que você nem imagina que são. Eu já ouvi coisas, porque eu nasci, fui criada em Bauru, mas depois eu fui para Londrina, e depois eu fui para Curitiba. E depois, eu vou te falar uma coisa muito pesada agora. Em Bauru, tínhamos convivência com muitos seres de muitos países. Então, eu nunca fui criada olhando essa diferença, porque na minha sala de aula era uma bandeira colorida, era uma delícia. Então, assim, quando eu mudei para Curitiba, eu via negro. E os negros eram, era uma classe diferenciada. Você muda e você não percebe, porque você não tem essa visão de olhar, você não percebe, você simplesmente vai vivendo, vai vivendo. Trabalhei com uma que adoro Sueli, uma manequim linda, maravilhosa. Então, assim, e ela se impunha. Então, alguns se impunham, outros não. E, tá bom do jeito que tá. E foi muito interessante, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, gente, quando eu mudei para Petrópolis, eu comecei a ver essa miscigenação. E eu falo, uau, eu acho que essa cidade realmente é maravilhosa, e não só a cidade, mas o estado inteiro, porque a miscigenação é enorme. E aí, quando você ama e tem filhos, você acaba quebrando esse paradigma dentro de você, você cura. Então, é óbvio que muitas curas dessas dores do passado aconteceram por nossas escolhas. Eu vou me apaixonar por uma pessoa de uma outra cor e eu vou ter filhos de outra cor da minha. O sangue faz, por isso que é a energia kármica, porque o sangue faz com que porque é parte de você. Você não consegue mais separar. Então, muito, mas ainda tem bastante, ainda tem muitos, sabe? Tem muito ainda. Hoje eu olho que aquela pessoa tem uma ferida gigante dentro dela. Gigante. Mas ela não consegue ver isso. Por quê? Você vai querer ver a sua ferida? Você vai querer botar sal numa culpa? Você quer esquecer. Não, esqueci. Você passa uma borracha, né? Um véu. Aí que nasceu os véus, gente. Os véus vieram por isso. Quantos conhecimentos nós literalmente deixamos para trás dos véus? Por quê? Porque aquele conhecimento ele estava aliado e alinhado com uma visão
E a partir do momento que eu fiz uma escolha e distorci essa visão, esse conhecimento, eu falo, não, tudo bem, eu não quero ter tal conhecimento, então. Por quê? Porque eu não quero lembrar da distorção que eu fiz. Então, nós criamos muitas formas de, entre aspas, nos proteger. Isso não quer dizer que nós dissolvemos. Nós nos dissolvemos. Tem muitos espinhos. E espinhos que naturalmente começam a aflorar quando algo vai acontecer na sua família. Por exemplo, uma filha se apaixona por um ser com uma cor diferente e aí você vai ter que enxergar. Não, mas eu tenho que aceitar. E aí uma guerra interna. É uma guerra interna. Porque aquele sal veio muito mansamente. Então, é importante nós entendermos que os espinhos estão muito bem escondidos. Os véus foram criados para esconder esses espinhos. Quando você vê uma plantação de rosas, né? Não sei se já viu, mas põe na internet, hoje é tudo muito fácil, né? Ah, eu não conheço, não conheço, é só colocar no Google. E você vai ver por cima. Você vê quem? A rosa. Você entra nessa plantação, meu Deus, aqueles galhos são emaranhados e tem galhos grossos, espinhos gigantescos. Porque você consegue também, existem muitas fotos quando eles tiram as rosas, né, colhem as rosas, ou as rosas, vamos supor, que não foram colhidas, murcham. Aquilo é uma literalmente um colchão de espinhos. Colchão. Então, nós temos que entender, tanto é que em plantações eles fazem corredores, as pessoas usam umas calças com proteção para andar por ali, porque realmente fere. Então, nós podemos olhar sempre algo, tá lindo, belo, e aí por trás tem algo tentando proteger. Então, os espinhos não são são para proteção mesmo, proteção. Então, os animais não chegam perto, e tem várias outras plantas que têm esses espinhos, né? Não só a rosa. Então, a gente tem que começar a entender que também nós, como uma unidade, uma natureza, somos lindos, perfeitos, uma máquina maravilhosa, mas temos espinhos também. Espinhos esses que nós criamos, mantendo essas dores. Ah, mas eu não tenho. Foi muito interessante quando eu cheguei na Índia, em 2010, e um dia ia ter um trabalho para liberação da raiva. E aí eles explicaram um monte de coisa e tal. E aí eu assim, mas cara, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva. Tinha raiva. Foi tão interessante. E aí o processo vai começando e eu vi meu irmão mais velho. E que naturalmente, quando na outra viagem, quando eu fui para a Índia, foi quando ele faleceu. E eu vi meu irmão mais velho. E começou a vir uma raiva. Eu nunca tinha observado isso dentro de mim. Mas começou a vir uma raiva, não por ele em si, mas pelas escolhas que ele estava fazendo, que ele tinha feito. Por quê? Porque existia um acordo entre eu e ele de fazer um grande trabalho aqui, a nível espiritual. Era a única pessoa na minha família que a gente tinha projetos. Nós tínhamos projetos. E eram muito lindos esses projetos, com muita consciência. Ele era um ser com muita consciência, mas estava fazendo escolhas. E foi muito interessante. Naquele momento, eu trabalhei aquilo e eu falava, meu, como que eu nunca percebi? Porque era com muitos véus. Porque era uma raiva de, cara, você não se lembrou.
sabe? Tipo, você não se lembrou do que nós tínhamos combinado como almas. Então, assim, foi muito interessante, né? E foi tão mágico isso para mim, porque essa limpeza foi um ano antes. Ele descobriu o câncer logo que voltei de lá. E aí, esse câncer durou um ano. E no ano seguinte, quando eu estava, e aí, antes de ir, eu me despedi dele, fui no hospital, despedi dele, porque, e eu fui para a Índia de volta. E ele faleceu eu estando na Índia. Então, foi tão interessante isso para mim, sabe? Foi muito interessante, muito. E, e muitas raivas que nós temos são raivas que você não percebe que tem. Não percebe que tem. Porque não são raivas como todo mundo tem raiva. Com raiva. Não. Sabe um dissabor? Um dissabor. Você tem um projeto, a nível energético, inclusive. E aí você vê algo. Você vê exemplo, você vê alguém que pega aquela energia daquela ideia e vai fazer, ou faz alguma coisa sabe, são coisas muito, muito perspicazes e que naturalmente geram em você algo. Então, a nossa evolução, essa força crística faz com que nós consigamos olhar como unidade. E eu comecei a ter essa visão e eu achei muito interessante. Exemplo. Imagina você querer fazer algo. Ah, eu tenho um projeto de fazer tal coisa. Sei lá, não me vem um exemplo na mente agora. Mas, e aí você vê alguém pegando uma ideia sua e pondo em prática. Só que quando essa pessoa põe em prática, ela vai ter um trabalhão. Ela vai ter um super trabalho. Ela vai ter um trabalho estrutural de estar em alguns lugares. Imagina se tem que fazer palestra em um monte de lugar, fazer isso, 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 fazer isso. E a ideia era sua. Aí eu falo, você queria fazer isso, 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 isso? Não. Então deixa o outro concretizar. Você trouxe, você é um com ele. Uau! Quando eu comecei a ter essa consciência, ai, gente, ficou tão leve. Uau, como ficou leve. Porque você cria a sua realidade no seu conforto. Então, o que você gosta de fazer? Você gosta de não ter tanto compromisso. Eu, por exemplo, hoje eu escolho algumas coisas muito leves para mim, muito leves. Então, assim, você teria um espaço físico, tive por 20 anos, hoje eu não escolho mais isso. Você teria, sei lá, fazer alguma coisa de ter que, por exemplo, o pessoal na mesa, né? A mesa da Magia dos Dragões. Os dragões trouxeram a mesa às vezes meu time fala, vamos lançar de novo, vamos fazer, vamos lá. E aí mas eu tive tanto trabalho, deu tanta dor de cabeça, fez, sabe? E aquela coisa daquele time tem que, porque você investiu gigante. Ai, eu quero isso. Não, acho que não. Percebe? Então é tão interessante quando você começa a perceber quais são as suas escolhas hoje, esse que é o segredo. Quando você vai para o seu interior e fala, o que eu quero hoje? Cara, eu quero isto aqui, eu amo fazer, amo estar aqui, amo dar aula, amo trabalhar no online. Isso para mim me realizou. Quero fazer alguma coisa só para, vou aparecer, vai ter milhares de pessoas. Verdade, Lúcia? Não. Simples assim, então, que outras façam e eu também recebo a mesma energia, porque eu participo daquilo, eu participo indiretamente daquilo. Então, alunos meus,
Eu participo daquilo, sabe? Você está na frequência porque você é a unidade. Então, quando nós começarmos a ter essa consciência mais, mas hoje eu entendo perfeitamente por que tem K em dezembro e depois vem essa grande ordem, a ordem do um, dentro de uma unidade, num nível crístico, num nível tão alto, de literalmente era de ouro. Então, vai ter pessoas fazendo, escolhendo? Não, vai ter pessoas que não vão conseguir escolher? Com certeza, com certeza. Por quê? Por causa das feridas. Porque a partir do momento, tanto é que isso foi uma das coisas que houve uma reunião que eles pediram, Melquisedeque, esse outro ser desse reino, que eu não tenho ainda autorização para trazer nomes e nada, e Sanat Kumara, Nitatron, e não sei mais quem estava ali, e Micos. E quando eles falaram, nós vamos ter que estudar, foi bem interessante, ele falou, vocês conseguiram acessar um nível de energia, de luz, e que abriu essas comportas de conexão com esse reino novamente, e que isso não estava no projeto. E nós vamos ter, e foi isso que eu quero trazer, nós vamos ter que estudar como isso chega, de que forma tem que chegar, para que as dores das culpas não venham à tona, sejam dissolvidas, mesmo sem vir à tona, porque tem muita culpa. Por quê? Porque quem fez a queda fomos nós. Então, você conheceu um ser que naquele momento que você... Então, assim, estávamos aqui. E aí, nós aqui, e esses... Todo mundo junto, né? Tudo em unidade. Então, nessa época, lá, muito antes da queda da Atlântida e da Lemúria, todos nessa frequência. Bem início da terceira raça raiz. Quando começou a queda, esses seres falaram, né, essa parte dessa unidade falou assim, não vou escolher. Sabe as bruxas? Não, eu não vou te escolher teu Deus, porque não é o meu Deus. Então você vai morrer queimado. E esses seres permaneceram. E eles só falavam, vocês estão criando algo. E a gente começou a fazer isso. E aí, isso aqui virou lenda. Literalmente virou lenda. Literalmente virou lenda. Então, quando essa primeira conexão aconteceu, qual foi o processo? Tipo, vamos ver como que nós vamos fazer para essa conexão acontecer, para que isso aqui, ó, que foi escolha minha, não venha como uma culpa. Eu olhar para um espelho que continua na era de ouro e falar assim, PQP, eu que criei isso aqui, eu podia estar ali. Outro dia, dando aula da magia dévica, aconteceu exatamente isso. Eu contei sobre a queda e uma menina, ela falou, ela pediu para falar porque ela estava toda mal, dolorida. Ela falou, eu não consigo imaginar que eu ajudei a criar isso tudo. De dor, de espírito. Então, é super bonito, e como é essa condescendência, essa energia de amor, vamos, inclusive, fazer um plano para que vocês façam essa conexão, mas não despertem espinhos. Por isso que Mika chegou antes. Hoje eu entendo perfeitamente, eu falo, nossa, é um relógio, né? Então, assim, o quanto que mais e mais muitos dessa ordem estão lembrando que são dessa ordem, que vão aplicar o toque de amor, que vão conseguir perceber, então, muitos da ordem já trabalharam muitos esses espinhos,
Nós temos essas ferramentas. Então, por isso que é um curso que abre-se para o pessoal que já fez algum curso da ordem. Então, eu percebo por que veio junto praticamente com o Micá e não com outra ordem. Por causa disso. Porque eu preciso desse amor, eu preciso desse acolhimento. Eu tenho muitos espinhos do passado. As dores do passado é porque eu tenho. Mentira. Você botou o véu. Você botou o véu. Por que o despertar espiritual é tão dolorido? Você já pararam para olhar para isso? Você vai se distanciando das pessoas. Está acontecendo o inverso. Você não está se distanciando das pessoas? Foi isso que esses seres fizeram. Eles simplesmente permaneceram na verdade deles e nós fomos distanciando. Então, você vê alguém, um membro da tua família, e falar: você pensa diferente e eu vou continuar no meu pensamento. Ele está fazendo exatamente isso. Isso não é porque está errado, é porque a luz que ele quer vai ser muito devagar. Então, se nós olharmos hoje a nível de não uma vida única, mas de uma eternidade, esse tempo aqui é banal. Como é a sua escolha de estar desperto, buscando, e outras pessoas, nada a ver. Nada a ver. É tão interessante, né? Ontem eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, falando exatamente assim. Veja, mas como que você consegue provar tudo isso que você vive? Eu falei, eu preciso provar para quê? Não mais, não. Eu falei, não mais mesmo. Ah, é a fé cega. Falei, bom, fé cega não te leva à materialização. Mas não dá para conversar nesse nível com uma pessoa que tem uma dor dessa. Porque quando você olha a imagem, catando ela de novo aqui, ai, adoro uma tecnologia, gente. Quando você olha uma imagem dessa, então o que você está vendo aqui? Quanto mais a nível espiritual, quanto mais luz eu tenho, mais matéria eu providencio, porque eu estou criando junto. Então, eu preciso provar que Deus existe? Não. Eu estou literalmente comprovando esse fluxo acontecendo. A minha vida é um fluir. E vocês começam a perceber que todo mundo que teve seu despertar, depois do despertar, as coisas começaram a ficar muito mais leve a nível financeiro, em todos esses níveis. Emocional. Quando você empaca, é porque você parou e falou assim, aí você entrou com aquela mente cartesiana. Ué, o que eu estou fazendo? Ou então tem apegos, tem feridas e espinhos que fazem com que você pare. Você ergueu um pouco o véu e viu algo que você não queria. Quando for assim, isso acontece, mas quando for assim, dos ensinamentos que eu já recebi é, ok, dê um tempo. Para. Relaxa, se divirta, vá, sei lá, fazer coisas do cotidiano. Sabe? Sabe quando você colocou sal na ferida? Ele vai arder. Ai, 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 tá, então vai, agora vai lá, lava, tá, distrai a criança. Você já fez isso? Distrai, vamos lá, vamos passear, vamos ver o cachorro, vamos. E aí, porque a dor tá aqui, gente. A dor é no cérebro, no sistema nervoso. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. É o seu sistema nervoso.
Então, quando você vai olhar e distrair, aí você volta. Aí, quando você volta, né, você já chegou num patamar. Ó, voltei aqui. Ah, agora, vamos lá. Porque a dor passou. Você amenizou, você deu uma. Mas você pegou aquela luz. Então, você está pronto para outro passo. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. As pessoas precisam começar a olhar para isso. E o que muitas pessoas acontece? Elas entram numa birra. Elas param, a vida para. Já vi muitas pessoas assim. E ela fica esperneando com aquilo. Não, mas mais, minha vida está um caos, e nananã, e nananã. E porque eu estou pedindo, e eu peço sinal, e nada acontece. Cansei de ver isso. Você acha que essa pessoa verdadeiramente quer sair desse buraco? Quer não, gente. Quer não. Isso vai acontecer quando algo acontecer. Infelizmente, acontece quando algo rompe. Então, ela vai criar esses rompimentos. Ela vai criar esses rompimentos. Então, assim, às vezes uma perda, às vezes, né? Tem pessoas que têm que bater o nariz no chão para olhar para tudo que tinha. Mas são escolhas. São escolhas. Vamos olhar de forma diferente, sem dor, sem afastamento dos que estão ao meu lado. Mas exato, porque quem afasta somos nós. Somos nós. Porque nós queremos que o outro também evolua. É exatamente o que a Atlântida fazia com a Lemúria. Eu quero que o outro evolua, então eu vou ensinar o fogo para ele. Deixa ele sozinho. Não, eu vou. Percebe? A gente continua sendo os mesmos. Os mesmos. Então, e esse dia de hoje é exatamente uma lembrança disso. Então, você vai se irritar muitas vezes com um feriado desse? Vai. Você vai desfrutar ou ficar em casa, né? Eu acho interessante isso. É as polaridades. Eu desfruto ficar em casa, mas esse feriado, não, nem precisava existir. Mas eu adoro ficar em casa. É muito interessante, né? É muito interessante. É o que eu falei outro dia da União Europeia. Ah, adoro poder, com o mesmo passaporte, andar por tudo. Ah, mas aí dois irmãos brigando, o problema financeiro atinge a mata. Ah, não. Muito interessante. Eu só gosto do lado bom. É que nem fazer almoço, né? Você almoça, né? Ninguém quer lavar louça. A gente tem disso, não tem? Ah, eu me divirto com isso. E as pessoas. Aí vai o quê? Alguém vai lá e faz uma máquina de lavar louça. Mas, queira ou não, tem que tirar os pratos da mesa. Entendeu? É muito interessante isso. Nós somos e gostamos dessa dualidade. Nós gostamos. Você quer desfrutar disso, mas não quer isso. Então, eu quero crescer, mas eu não quero mudar minha ideia. Foi muito interessante eu ouvir dessa pessoa. Ah, eu quero que você me explique, mas sem usar o que você acredita. Eu falei, não, eu não acredito, eu sou. Eu sou isso. Aí eu estou risada. O que eu vou fazer? Pode esperar sentado, porque não vou discutir como ele estava falando sobre a discussão de que ele viu um vídeo de uma pessoa que era ateu e nananã, e aí para provar que Deus existe, que era até uma história verídica, então aconteceu uma catástrofe, olha, uma catástrofe, e aí acabou cedendo, né, acreditando que existe uma força maior. Ainda expressou isso para mim. Não quero criar nenhuma catástrofe para eu acreditar, mas eu preciso acreditar. Eu acho. Então, assim, é tão interessante. É muito
importante a gente não entrar no julgamento, não entrar no julgamento. Então, ali tem um tempo. Percebo que está buscando. Só que a minha forma de visão não serve. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, é muito importante, né? E eu percebo isso em cada curso de ordem que chega, que eu acabo percebendo algumas coisas. Por exemplo, eu não tenho mais esse espinho de sofrer por uma pessoa que eu amo e que está nesse patamar. Não mais. Então, eu entendo. Estou aqui, estou aqui. E é importante isso, né? É importante. E eu percebo que muitas religiões fizeram grandes papéis de algoz. Muitas, muitas. Aprisionaram as pessoas. Quando elas tentam sair, elas vão gerar culpa. Culpa porque eu estou afastada de Deus, culpa porque eu não estou indo na igreja, culpa porque eu não estou fazendo tal coisa, culpa porque eu não estou pagando o dízimo. Nenhuma igreja hoje, igrejas, né? Igrejas, caminhos religiosos catedráticos, assim, não filosofias de vida, ok? Não, o budismo, não. Igrejas, aquelas que a pessoa vai, igrejas em todos os sentidos, né? Afro-brasileiras, todos, essas religiões, e que elas encarceram. Cuidado que Deus vai te castigar. Então, ninguém hoje, para manter essa dualidade, prega outra coisa. Por quê? Te dá o poder de olhar para o seu interior e simplesmente saber que você é um com Deus, não tem sofrimento, não tem solidão, não tem doença, não tem nada. E não tem diferença entre eu e outra pessoa. Mas como você explica isso? Percebe? Então, assim, os espinhos, eles precisam ser olhados de forma muito elevada. Não é raivinha do seu pai, da sua mãe, porque você era criança e bibibi. Sai dessa. Isso aí é simplesmente uma fumacinha. Mas o fogo tá bem escondido por muitos véus. Então, agora a gente vai receber, depois de falar isso tudo, eu sei que muitas pessoas talvez não tenham trazido à lembrança coisas, mas vibracionalmente eu sei que mexeu com muitas pessoas, não só a nível consciente, mas vibracionalmente, porque nós temos muitos véus dentro de nós, muitos ainda. Então, eu percebo que eu sou uma pessoa que gosto muito de descortinar véus, e para mim, às vezes, nossa, quando eu tenho algumas consciências, eu falo, caramba, ainda tem coisas que eu estou agora abrindo para enxergar, agora abrindo para enxergar, né? E, e é lindo isso. Para mim, eu gosto muito. Para mim, é muito importante isso. O que eu vou levar? Eu quero arrastar a família. Gente, sou eu. Cada um de nós veio para ser. Ser. O que você colher sendo, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Então, é esse momento que a gente tem que preservar, sabe, de consciência. Então, agora eu vou, já tinha me preparado, e eu vou voltar a essa preparação, porque eu tenho que estar dentro do templo da ordem para trazer a energia, mas eu convido você a fechar seus olhos, deixar sentar tudo isso, né? Deixar sentar. Quais são as diferenças que você se vê em relação a emocional, espiritual, físico?
Porque às vezes as pessoas não aceitam nem a forma física que tem. Às vezes não aceitam o sexo que veio. Porque aí tem uma dor, tem uma dor. Sabe? É tudo unidade, tudo unidade. Então começa a inspirar, sinta seus pés no chão, sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira. Inspira profundamente, solta o ar. Quando você solta o ar, você relaxa o corpo, você vai sentir o seu corpo sobre a cadeira, vai sentir seus pés sobre o chão. A terra está sobre você, você faz parte dela. Não precisamos fazer nada, nós estamos em unidade. Unidade com a terra, mas também unidade com todos os seres vivos da terra. Conscientes, inconscientes, tudo. Então, inspira, vai se percebendo. Vai deixando essa energia assentar, cada inspiração vai se nutrindo pelo ar. Quando o ar entra, ele traz luz. Essa luz vai clareando em você, tudo. Apenas respira, relaxa. Todas as vezes que nós andamos, por exemplo, um trecho correndo mais rápido, você se cansa, para, respira, volta mais uma vez a outra caminhada. É exatamente assim para tudo. Inspira, vai percebendo a sua vida, vai percebendo as pessoas à sua volta, o país, a cidade que você escolheu morar, o país que você escolheu morar. Nós escolhemos tudo por algum motivo. Muitas vezes para acalentar e, consequentemente, dissolver espinhos internos. E quantas pessoas querem fugir para outro lugar para não fazer isso? Também muitos são levados para outros lugares para poder perceber que ali tem também um espinho interno. Então agora vamos invocar Deus Pai, Yodhe, a mente divina em todos os seus aspectos. Invoco Deus Mãe, Shokai, o Espírito Divino, e todos os seus aspectos. Com a força de Cristo, a semente divina, a presença do Senhor Maitreya, o Cristo cósmico, essa ananda planetária, todos os seus aspectos. Trazendo o toque do amor da Mãe Divina, no aspecto de Maria Madalena para dissolver os espinhos e as marcas deixadas por eras de dores e sofrimentos. Para todos, se abram para receber. Não precisa indicar
essa energia, o que fazer. São espinhos que muitas vezes nem nós sabemos que portamos. Então, apenas receba. Inspira profundamente, solta o ar, fazendo essa troca, a energia chegando, recebendo. E lembrando que estamos sobre a Terra, então frequências vão ser liberadas e vão literalmente saindo. Mais uma vez, inspira, sente o ar entrando. As respirações durante o processo de recebimento são muito importantes para que você possa liberar as energias que estão literalmente sendo soltas, transformadas.
Todos da ordem de Mika, depois de consagrados dentro da ordem, passam por uma nova iniciação para poder ser canais dessa energia. E é uma honra, né, poder trazer as frequências crísticas femininas para o acolhimento. Porque muitas pessoas à nossa volta ainda estão com feridas muito, muito abertas, muito abertas. É um trabalho para os membros da ordem. Então, mandar e trabalhar dessa forma, né? Trazendo as frequências para a família, para o planeta mesmo, para a humanidade, para as pessoas mais próximas. Nada por acaso de estarmos sabendo de uma dor de outra pessoa. Nós criamos estar ali porque temos uma ferramenta que pode auxiliar. Então, eu convido também os membros da Ordem de Mika, que nós fizemos 3 turmas, para, nesse momento, fazer isso, né? Começar, já que a gente está no ápice da energia crística, começar a fazer essa emanação da energia. Vamos inspirar profundamente, onde parou. Deixa eu fazer aqui a prece. Em nome da minha divina presença, agradeço a todos. Força do Cristo. E é isso, inspirem, trazendo atenção para o seu corpo, vai trazendo atenção para onde você está nesse momento, sinta os seus pés no chão. Inspira, sente o ar entrando, fazendo esse movimento interno. E a hora que você estiver pronto, você pode abrir seus olhos. Então é isso, pessoal. Nossa semana encerrando em alto estilo. Ótimo feriado para todos. Recebam essa energia mais vezes, venham para receber. A live fica ali gravada, então assim, faz isso, sabe? Você viu que são uns 10 minutos finais, então se alinhe, respire e coloca só no finalzinho só para você receber. Esse momento é importante, sabe? Nós estamos numa frequência crítica a nível planetário. Então, muita coisa está vindo à tona, muitas frequências você começa a ver. Então, o Natal tem aquela coisa de
se juntar à família, e aí você vai ver seus espelhos. Quando a gente vê os espelhos, você começa a ver os espinhos internos, né? Então é ótimo já ir recebendo a frequência e depois vai estar nessa frequência de amor aí quando estiver junto com todo mundo. Gratidão a todos que estão aqui, gratidão por me seguir, gratidão a gente, sou muito grata por todos, aos membros, gratidão a todos vocês por fazerem parte também desse movimento de consciência. Aqueles que não são e quiserem, vão lá e se cadastram, porque é muito legal, tem muito material. E a gente logo, logo vai estar aí na semana que vem tendo a nossa aula de Feng Shui, né? O fluxo. Porque o Feng Shui ele tem muitos aspectos muito tradicionalistas chineses, né? Então a gente adapta num sentido de frequência, de fluxo espiritual e tudo mais, e vamos aprender isso. Gratidão a todos, gente. Ótimo final de semana para todos. Fiquem nessa energia de amor, comecem a perceber a unidade. Perceba, fica presente para perceber aonde que você ainda está julgando, tem um aspecto ali, e aí você vai olhando com carinho, não é para o outro, mas para você, tem aqui que dói em mim. E aí você vai, e aqui está a ferramenta, né? Vem aqui, ouve de novo e recebe de novo. Namaskar, pessoal, ótimo final de semana, gratidão a todos. Semana que vem a gente está aqui, muita coisa linda para a gente conversar, para trazer muita frequência de luz. Gratidão, gratidão a todos. Tchau, pessoal.